Então, a união entre o conceito de definição de tendência por topos de fundos e a utilização das médias móveis vai gerar um sistema de definição de tendência mais consistente, né? Bem, vamos avaliar aí algumas perguntas. Poderia repetir os 5 critérios novamente, por favor? Minha esposa me atrapalhou aqui. Bem, o primeiro critério qual é? O primeiro critério é a sequência de topos de fundos, né? O segundo critério é a inclinação da média de 21 períodos. O terceiro critério é preços em relação à média. O quarto critério é média de 21 em conjunto com a média de 50. E o quinto critério é média de 21 com a média de 50 com a média de 200. Pelo quarto critério, para mim ter uma tendência de alta, eu preciso observar a média de 21 ascendente acima da média de 50 ascendente. Pelo terceiro critério, pelo quinto critério, eu preciso ver a média de 21 ascendente acima da média de 50 ascendente, acima da média de 200 ascendente. O mesmo vale para definir uma tendência de baixa. Aqui eu tenho o quarto critério, que é a média de 50 descendente com a média de 21 por baixo dela. E o quinto critério, que é a média de 200 descendente, acima da média de 50 descendente, acima da média de 21 descendente. Eu só inicio uma operação quando eu tenho pelo menos 3 critérios a favor da tendência. É dessa forma que eu defino uma tendência. Ok? Com isso eu tenho uma situação, uma definição de tendência mais consistente. Nós podemos fazer uma série de exercícios e nós vamos ver por que o mercado atual está tão complicado de operar. Vamos lá. Vamos observar o seguinte. Eu vou deixar essa média um pouco mais grossa. O mercado vinha aqui numa tendência de baixa. Ele reverteu aqui em abril, quando houve a perda da média de 21. A média de 21 virou para baixo e o mercado perdeu um fundo anterior, ou seja, por aqui eu já tive 3 critérios atendidos a favor da tendência de baixo. Depois a média de 50 virou, abaixo da média de 21, eu tive 4 critérios para definir uma tendência de baixo. Pois bem, neste ponto aqui, o mercado conseguiu romper um topo anterior, fazer fundo acima de fundo anterior e topo rompido, né? Então esse ponto aqui rompendo um topo intermediário. Topos e fundos ascendentes, só que a média de 21 no dia que rompeu, ela ainda estava descendente, ela ficou ascendente apenas aqui, nesse dia. Desse dia que eu tive 3 critérios para definir uma tendência de alta, o mercado fez um movimento muito curto até a faixa de resistência de 66 mil pontos. Quando o mercado reverte uma tendência por pelo menos 3 critérios, faz um movimento curto e já volta a produzir uma tendência de baixa, como aconteceu aqui a partir do dia 29, a média 21 já virou e conseguiu fazer um pivôzinho de baixa, isso significa que esse mercado ficou muito difícil de operar. Porque um trader que entrou a favor da tendência de alta aqui teve só 2-3% a favor do seu ponto de entrada para realizar algum lucro, o que via de regra é muito pouco. Da mesma forma que depois de ter feito um pivôzinho de baixa, ter perdido a média de 21 e essa média ter virado, o movimento para baixo não foi muito longo e o mercado já produziu uma perna de alta. E agora o que nós temos aqui para definir a tendência? Nós temos topos e fundos descendentes, se nós olharmos esse pivôzinho mais curto. Se nós olharmos esse movimento mais longo, nós temos uma tendência meio indefinida. Nós temos a média de 21 ascendente, mas os preços exatamente em cima dessa média, com a média de 50 descendente. Quando o mercado produz este tipo de cenário, né,
eu não consigo definir 3 critérios mínimos para definir nem uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Ou seja, esse mercado está complicado porque ele não está com uma tendência muito bem definida, tanto utilizando os topos e fundos quanto utilizando as médias móveis. Esse mercado fica mais complicado de ser operado. Vai gerar stops com mais frequência, né? Por isso que, via de regra, quando eu tenho um papel se movimentando dessa forma, eu não opero esse papel. Aqui no caso o Ibovespa, né? Como o Ibovespa, que é o índice que representa o mercado, está dessa forma, fica mais difícil de uma maneira geral operar. É muito mais fácil operar um papel que apresenta, como este aqui, uma tendência de alta. Observem que eu tenho topos e fundos ascendentes, eu tenho a média de 21 períodos ascendente, eu tenho a média de 50 períodos ascendente, e eu tenho a média de 50 períodos ascendente e eu tenho a média de 200 períodos ascendente. Quando o mercado produz este rompimento aqui da zona de resistência por volta de 9, que aconteceu aqui no dia 29, no mês passado, eu tenho um sinal de entrada, até porque este rompimento aconteceu com forte volume, né, uma barra que eu chamo de barra de força. Então este trade aqui já oferece uma situação mais clara para se operar. Quer dizer que sempre que eu produzir esse tipo de trade, que eu identificar esse tipo de situação, eu vou ganhar? Não. Eventualmente eu posso ser estopado, mesmo assim. Mas a chance de eu acertar esta operação é muito maior, né? Vamos ver uma pergunta aqui do Alexandre Nascimento. Leandro, ótima noite. A minha dúvida refere ao uso desses critérios em qualquer trade, seja ele mensal ou diário? Grato. Eu, como sou um swing trader, eu utilizo eles num gráfico diário. Mas como o mercado é um fractal, eu posso utilizar esses critérios em qualquer periodicidade, que eu vou ter os resultados muito parecidos. Ok? Então, pessoal, é desta forma que eu costumo avaliar o mercado, identificar a tendência. Eu também vou graduar o risco que eu vou correr em cada trade pela definição da tendência. Se eu tenho 3 critérios apenas definindo uma tendência, eu vou entrar com um volume menor na operação. Eu vou arriscar um percentual menor do meu capital operacional. Se eu tenho 4 critérios, eu posso trabalhar com uma posição, uma entrada um pouquinho maior. E se eu tenho 5 critérios, eu posso usar todo o controle de risco, né, que eu tenho disponível para operar. Ok? Vamos ver se nós temos mais algumas perguntas. O Charles aqui pergunta quais critérios que eu uso para fazer o stop. Aqui depende se eu tenho uma operação com objetivo mais curto ou uma operação com objetivo mais longo. Por exemplo, qual seria o sinal nessa entrada aqui, se eu entrasse nesse dia aqui, qual seria o sinal que me indicaria uma reversão da expectativa positiva ou uma mudança da tendência? Bom, o último fundo que o mercado fez está aqui em 8,45.